Olá pessoal, tudo jóia? Nós começamos agora a segunda aula sobre a teoria, certo? Hoje falando sobre força elétrica. Vamos ver então o que é a força elétrica? Vamos compartilhar a nossa tela e compartilhando a tela, nós vamos ver que força elétrica foi estudada por um cientista chamado Charles Coulomb, certo? Charles Coulomb era um cara que, ao observar as cargas dentro de um determinado ambiente, ele viu que existia uma interação entre elas, não é isso? Muito bem, essa interação a gente vai estudar agora para que a gente possa entender melhor o que são as forças elétricas, ok? Muito bem, para ensinarmos aí, a gente vai ver que a gente tem cargas elétricas dispostas de tal maneira que elas têm uma distância entre elas. Essas cargas elétricas, elas podem ser de sinais opostos e de mesmo sinal. Quando elas têm sinais iguais, eu tenho a interação entre elas sendo a de atração. E quando eu tenho sinais diferentes, eu tenho a interação entre elas de repulsão. Essa interação a gente chama de força elétrica, certo? E a distância entre elas, ela vai influenciar de tal maneira que, quanto maior a distância entre elas, menor vai ser a força elétrica. E quanto menor a distância entre elas, maior vai ser a força elétrica. Quando a gente está falando de cargas elétricas, normalmente a gente pensa em cargas muito pequenas, né? Então, quando a gente vai chamar essas cargas elétricas de cargas pequenas, normalmente nós vamos chamá-las de cargas pontiformes, ou seja, cargas em forma de ponto. Então, cargas pontiformes são cargas elétricas pequenas, perfeito? Muito bem. Como os corpos estão eletrizados, há uma interação. Essa interação, como eu já disse para vocês, ela é chamada de força elétrica. E a intensidade da força elétrica, ela vai ser aumentada ou diminuída, como eu já disse para vocês, pela distância. Então, a direção da força elétrica também, ela vai depender das cargas elétricas, sendo que eu possa ter força elétrica que me dê uma direção diferente da outra devido às cargas elétricas, perfeito? Ok. Bom, o sentido da força elétrica, ela vai depender de quê? Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, de mesmo sinal, nós teremos a força de repulsão. Veja bem, olha lá, duas cargas positivas, força de repulsão, uma afastando da outra. Ou duas cargas negativas, também força de repulsão, uma afastando da outra. Mas, caso eu tenha dois corpos eletrizados com sinais contrários, então o que eu vou ter? Eu vou ter uma força de atração. Veja bem, as duas forças estão indo uma de encontro à outra. Perfeito? Ok. Charles Coulomb resolveu analisar como funcionava cada força dessa, observando através do que ele chamou de uma balança de torção, né? Essa balança de torção, ela nada mais que um aparelho que servia para medir força, certo? E ao fazer essas medições, ele chegou na seguinte situação. Ele observou que o modo da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao valor absoluto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, ele chegou na equação que nós vamos ver agora. Olha só, força elétrica é constante eletrostática. Essa constante depende do meio onde que as cargas se encontram. Por quê? Porque, de acordo com o local que as cargas se encontram, nós vamos ter uma diferente atuação delas no meio. Eu vou depender das duas cargas, seja carga positiva ou negativa, nós vamos depender das duas cargas e da distância entre elas. Por que distância ao quadrado? Porque nós estamos levando em consideração que eu teria uma distância para a força da carga 1 para a carga 2 e da força para a carga 2 em relação à carga 1. Então, como se eu tivesse duas distâncias, e distância vezes distância é distância ao quadrado. Nós temos aqui também algumas unidades
e que são importantes para a gente lembrar. Por exemplo, a unidade de força elétrica sempre vai ser Newton. As unidades de carga elétrica sempre Coulomb, representada pela letra C. A distância sempre deverá ser em metros, representado por M, e a constante elétrica a gente não vai esquentar muito com a unidade não, porque ela é a junção de todas as outras unidades. Bom, e em relação à constante elétrica, a gente tem que pensar o seguinte, essa constante elétrica ela foi criada através dessa equaçãozinha aí, ó, essa equaçãozinha que eu estou mostrando para vocês. Na verdade, essa equação só serve para a gente entender que para cada meio eu vou precisar de uma constante eletrostática. E essa constante eletrostática depende desse Ezinho aí, ó, que se chama permissividade absoluta. E essa permissividade é a facilidade que a carga tem em passar por meios diferentes. Se eu for fazer a conta para calcular essa constante eletrostática no vácuo, eu vou achar um valor de 9 vezes 10 elevado à nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Essa é a constante eletrostática no vácuo. É um valor que vocês vão precisar lembrar. O único valor que vocês vão precisar lembrar. Nós consideramos que o vácuo e o ar têm a mesma constante. Qualquer outro valor que eu precise saber, nós teremos ele fornecido pelo exercício. E aqui a gente tem alguns valores que foram mostrados para vocês. Ar, a água, o benzeno, o petróleo, o etanol, entre outros que a gente possa ver aí. E aqui a gente está mostrando para vocês como se manifesta a força em relação à distância. Se você observar o quadro, você vai ver que quanto maior a distância, menor é a força. E quanto maior a força, menor será a distância. Ok? Podemos observar isso também nesse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra, veja bem, que a cada força que eu desenvolvo, eu tenho uma distância maior ou menor. Olha só, com a força de 16F, eu vou ter 1/4 de distância. Já com a força de 4F, eu vou ter 1/2 de distância. Quando eu tiver uma força apenas, eu tenho a distância como um todo. E se a gente continuar, a gente vai observar que esse gráfico nos fornecerá uma curva, perdão. Essa curva é chamada de hipérbole cúbica. E por ela a gente pode saber que força e distância são inversamente proporcionais. Ok? Muito bem. Aqui é um exemplo que eu irei estar resolvendo com vocês em sala de aula. E na próxima aula a gente vai estar falando sobre campo elétrico. Perfeito? Espero vocês para a próxima aula. Não deixem de tentar resolver os exercícios referentes à força elétrica. E eu espero que vocês tenham gostado, porque a intenção aqui nossa é de estar ajudando vocês, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.